Sabe aquela dúvida que sempre aparece na hora de olhar a fatura da nuvem? Como é que esse valor é calculado afinal? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar fundo para desvendar direitinho como funcionam os custos no Microsoft Azure. Vamos desde o básico, o pagar pelo que se usa, até as estratégias para ter tudo sob controle. Essa é a grande pergunta, né? E a resposta, no fundo, está em entender a lógica por trás de como tudo é faturado. É como se fosse um caminho que começa com uma ideia bem simples, o modelo principal, e a partir daí vai se abrindo em várias escolhas que a gente faz. E cada uma delas, claro, tem um impacto direto na conta no fim do mês. Então, para organizar nossa conversa, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, a base de tudo, o modelo baseado em consumo. Depois, como os recursos e serviços influenciam os custos. Aí a gente explora os modelos de preços alternativos, dá uma olhada em outros fatores de custo importantes e, para fechar, vamos ver como gerenciar esses gastos na nuvem. Ok, vamos lá. O modelo baseado em consumo. Entender essa ideia de pague apenas pelo que usar é, sem dúvida, o ponto de partida para dominar os custos no Azure. Então, o que é esse modelo? É bem simples na teoria. Você só paga por aquilo que realmente usa. É uma mudança e tanto, né? Em vez de comprar um monte de servidores caros lá no começo, os gastos viram uma despesa operacional, o famoso OPEX. Ou seja, é um custo que acompanha o uso, mês a mês. Isso dá uma flexibilidade financeira gigantesca. Mas, olha só que interessante, consumo não é uma coisa só. Depende muito do serviço. Por exemplo, para uma máquina virtual, o consumo é medido pelo tempo que ela fica ligada, às vezes até por minuto. Para armazenamento é pela capacidade, por gigabyte. Agora, em serviços mais modernos, como serverless, a cobrança é por execução. Pensa só, o código rodou uma vez, paga uma vez. Não importa se demorou 1 segundo ou 1 milissegundo. É bem eficiente. Beleza, então já entendemos a base do consumo. Agora vamos ver na prática como as escolhas que a gente faz sobre os recursos e os serviços afetam a fatura final. E um exemplo perfeito para isso é o armazenamento. Olha essa tabela. Ela mostra bem a estratégia do Azure Storage. Existem camadas diferentes. A camada Hot, para dados que a gente acessa toda hora, tem um custo de armazenamento um pouco mais alto, mas o custo para acessar o dado é baixinho. Já nas camadas Cool e Archive, para dados que a gente raramente mexe, o custo de guardar é bem menor, mas na hora que precisa pegar esse dado, o custo de acesso é maior. É tudo uma questão de equilíbrio. E essa camada Archive é um caso especial. Ela é considerada um nível offline. Isso quer dizer que é super barata para guardar dados por anos a fio, tipo backup de longo prazo, mas para resgatar uma informação de lá pode levar algumas horas. Então a grande sacada é essa. Escolher a camada certa para cada tipo de dado é uma das maneiras mais inteligentes de otimizar os custos. Certo. Mas nem tudo no Azure se resume a pagar pelo consumo na hora. Às vezes a gente precisa de previsibilidade, de saber quanto vai gastar. E para isso, existem outros modelos de preço. Um deles é o modelo de preço fixo. Funciona assim. Em alguns serviços, principalmente de inteligência artificial, você pode reservar uma certa capacidade e pagar um valor fixo por mês por ela. Use muito ou use pouco, o preço é aquele. Isso é ótimo porque traz uma previsibilidade total por orçamento, sem surpresas. E falando em se comprometer, olha esse número. Até 72% de economia. É muita coisa. Isso é o que se pode conseguir com as instâncias reservadas. A ideia é se comprometer a usar uma máquina virtual, por exemplo, por 1 ou 3 anos. Em troca desse compromisso, o preço despenca. Para quem tem uma aplicação rodando o tempo todo, isso é simplesmente fantástico. E não pense que isso é só para máquinas virtuais, não. Essa lógica de reservar capacidade também vale para vários outros serviços importantes. Coisas como o banco de dados SQL, o Cosmos DB, que é um banco de dados global, e até o Synapse para análise de dados. Dá para aplicar essa estratégia de economia em várias partes da arquitetura. Bom, a gente já falou do modelo de consumo, já falou das reservas, parece que cobrimos tudo, né? Mas calma, tem mais. Existem outros fatores, às vezes um pouco mais escondidos, que também pesam na conta. 2 deles são super importantes. Primeiro, a localização. Sim, o preço do mesmo serviço pode ser diferente dependendo da região do mundo onde ele está. Isso tem a ver com custos de energia, impostos locais, um monte de coisa. Segundo, o tráfego de rede, especialmente o tráfego de saída, ou seja, dados saindo do Azure para a internet. Geralmente, esse tráfego é cobrado. Então, é fundamental ficar de olho nesses 2 pontos. Ok, agora que a gente já entendeu todos esses fatores, vem a parte mais importante. Como gerenciar isso tudo? Como tomar o controle? Felizmente, o próprio Azure nos dá as ferramentas para isso. A principal ferramenta aqui é o Azure Cost Management. Pensa nele como o painel de controle financeiro da sua nuvem. É ali que a gente consegue ver, em detalhes,
para onde o dinheiro está indo, serviço por serviço. E o que dá para fazer com ele? Bom, primeiro, analisar os custos com gráficos e relatórios para entender os gastos. Segundo, e muito importante, criar orçamentos. Dá para definir um teto de gastos. E terceiro, configurar alertas. Assim, se o custo estiver chegando perto do limite, o sistema avisa. Chega de surpresas no fim do mês. Além do Cost Management, tem outra ferramenta sensacional, o Azure Advisor. Se o Cost Management é o painel financeiro, o Advisor é como um consultor particular, um especialista que olha para o seu ambiente e te dá dicas de como melhorar. E o mais legal é que ele não olha só para o custo. Ele dá recomendações em 5 áreas. Custo, claro, mas também segurança, desempenho, alta disponibilidade e excelência operacional. É uma visão completa para deixar o ambiente não só mais barato, mas também mais seguro e eficiente. No fim, a mensagem é essa. Entender como tudo isso funciona é o primeiro passo. É o que transforma o custo, que antes era uma incerteza, em uma verdadeira vantagem estratégica. É sair de uma posição de só pagar a conta para uma posição de controle, de governança inteligente na nuvem. Isso nos leva a uma última reflexão. Agora que os fatores estão mais claros, a pergunta que fica é: como manter esse controle sempre? Bom, o conhecimento é a base, mas o segredo mesmo está na disciplina, na governança contínua e na busca constante por otimização. É esse o caminho para o sucesso financeiro.